FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí. No ar, Universitária Entrevista com Rodrigo Carvalho. Olá, boa tarde para você. No último dia 2 de junho ocorreu a Marcha da Maconha Teresina. Só no Facebook, o site de relacionamento mais popular da internet, a página do evento contou com mais de 400 amigos adicionados. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recentemente mostrou-se favorável à descriminalização do uso de drogas. E você, o que pensa sobre o assunto? Para falar sobre esse tema, que é polêmico, vamos conversar com Rodrigo Melo Mesquita, advogado e membro da Comissão de Direito Constitucional e assessor jurídico da Marcha da Maconha Teresina. Obrigado, Rodrigo, pela presença. Rodrigo Melo, eu queria que você desse sua posição, já que você é assessor jurídico da Marcha da Maconha. Você é favorável à legalização da droga? A minha posição como assessor jurídico da marcha é de que a marcha pode e deve ocorrer como um movimento social legítimo. Foi isso que o STF decidiu no ano passado, quando julgou uma ação de descumprimento de preceito fundamental e declarou que a Marcha da Maconha, como movimento social, como momento em que as pessoas ali engajadas estão exprimindo um pensamento, não pode ser considerada um crime de apologia. Como jurista, eu tenho um posicionamento especificamente quanto à criminalização do usuário de considerá-lo inconstitucional. Aliás, o STF vai se debruçar ainda neste ano de 2012, sobre a constitucionalidade ou não da criminalização da posse de drogas para consumo próprio. Foi um tema, aliás, que tratei isso já cientificamente no âmbito da academia, especificamente aqui na Universidade Federal do Piauí. Por quê? Porque portar droga, uma substância, aliás, que é considerada ilícita, é uma conduta onde não existe lesividade. O que é isso? É um comportamento pelo qual não está o usuário, não está aquela pessoa que porta aquela substância violando um direito de uma outra pessoa, não está lhe violando patrimônio, não está lhe violando a integridade física, não está lhe violando a vida ou a liberdade. Se existe alguma ofensa, era ofensa a si mesmo. Exatamente, pelo mesmo motivo que o suicídio, sequer sua tentativa é criminalizado. O direito penal não admite a criminalização de uma conduta onde não há lesão a um bem jurídico que faça parte do patrimônio jurídico de outra pessoa. Como cidadão, tenho uma posição também contra a atual política de drogas, que é uma política cruel, uma política adotada há décadas que tem se mostrado inócua, com gastos estratosféricos, que tem produzido mortes, tem gerado corrupção e uma explosão carcerária jamais vista na história. Para você ter uma ideia, de 2006 até 2010, houve um incremento de mais de 100% no número de prisões de pessoas acusadas de tráfico de drogas. Passamos de 45 mil presos em 2006 para 105,5 mil presos ligados a crimes ligados ao tráfico de drogas. Cerca de 80% dessas pessoas, quando presas, não apresentavam consigo nenhum tipo de arma. Ou seja, é uma política que se mostra também como uma criminalização da pobreza. Geralmente são pessoas que vivem na periferia, justamente porque o comércio, a distribuição e produção é marginalizada, é ilegal. Então, essas pessoas, pelas circunstâncias sociais, são empurradas para essa grande indústria que é o tráfico. E que digo, não é uma criação do tráfico por si. O usuário tampouco é responsável pelo tráfico, como o Estado muitas vezes quer fazer parecer. Por quê? O Estado não quer admitir, com a criminalização da produção e distribuição de certas substâncias, que nunca se constatou na história
qualquer sociedade onde as pessoas não fizessem uso de certas substâncias estupefacientes, seja por motivos religiosos, ritualísticos ou mesmo meramente diversão. O uso de drogas vem de milênios, né? Não, nunca existiu, não existe registro. Aliás, todos os registros de sociedade existe catalogado, isso historicamente comprovado, que alguma substância foi ali utilizada, substância estupefaciente foi utilizada por fins medicinais, por fins religiosos, né? Por fins meramente festivos. E o Estado, em não querer admitir isso, afastou essa realidade para a clandestinidade. Então, no momento em que o Estado disse que esse tipo de conduta, este comércio não pode existir, o que ele fez? Ele criou o tráfico de drogas. Então, o Estado, querendo se desincumbir de uma responsabilidade que é sua, uma vez que as pessoas vão inevitavelmente fazer uso disso, e claro, há uma demanda, vai existir uma oferta. Então não adianta proibição. Não, nunca adiantou proibição. O que os Estados Unidos quiseram fazer na década de 20, início da década de 30, criminalizar, proibir, aliás, o uso de álcool. Foi a lei seca. O que aconteceu? Diminuiu o uso, a quantidade de pessoas que faziam uso do álcool? Certamente que não. O que ocorreu efetivamente? Uma absorção do mercado por aquelas gangues, por aquelas pessoas que estavam afastadas da lei. Por quê? Porque é uma atividade que é ilegal e o Estado, importante que todos os países busquem uma mudança na situação em que nos encontramos. Já vimos que essa política de guerra às drogas, que vem se arrastando há décadas, não gerou nada além de mortes, prisões e gastos. O consumo não foi freado, o tráfico apenas fica mais forte a cada dia. Então, nós estamos vendo, e os líderes políticos estão vendo isso também, que é uma guerra burra, é uma guerra ilógica e, principalmente, é uma guerra cruel. E é uma situação mundial, é um fenômeno mundial. Não se pode um país unilateralmente tentar fazer uma mudança. Sim, é importante uma mudança de pensamento, como ocorreu na Holanda, como ocorreu também em Portugal. Mas é evidente também que outros países têm que assumir que estão com um grande problema nas mãos e que a solução até agora que se buscou, os instrumentos não foram eficientes. A própria Holanda, algumas pessoas argumentam, mas a Holanda foi uma experiência frustrada, tanto que está agora restringindo o acesso. Claro, existem ondas normais nesse processo histórico. Em um momento as regras são mais restritivas, em outros momentos elas são mais frouxas, por assim dizer. Mas nós não devemos também esquecer que o mundo, e a Europa principalmente, vem passando por uma onda, né, por uma fase de conservadorismo. As restrições que estão sendo impostas hoje na Holanda não são efetivamente em razão de uma violência que poderia estar crescendo lá, mas em razão de uma política mais conservadora. E, claro, eles se veem acuados no mundo porque são o ícone, né? São o símbolo do lugar da liberação. Claro, são os pioneiros. E, claro, todas aquelas pessoas que em seus países são recriminadas, obviamente, se forem buscar algum destino onde vão se sentir mais livres, certamente a Holanda será o primeiro lugar. Olha, assim, você olha no modelo holandês, Rodrigo, tu vê mais vantagens ou desvantagens? Eu não me arriscaria a fazer uma análise do tipo, porque é uma realidade bastante específica, né? É diferente do Brasil, o tamanho é diferente, territorialmente diferente, é uma cultura diferente, um número de pessoas de uma discrepância enorme, mas existem certas inconsistências no modelo holandês. A Holanda não legalizou e a Holanda não descriminalizou. Na Holanda se tolera e foi regulamentado, tão somente foi regularizada a oferta do vendedor final, daquele que tem a lojinha, que tem o coffee shop, para a pessoa que vai consumir. Só podem consumir dentro do coffee shop, mas o coffee shop, o dono daquela lojinha, daquele café, que vai distribuir para o consumidor final, ele ainda tem que lidar com a ilegalidade. Por quê? Porque a produção na Holanda não é legalizada. Então ele pode vender,